Há 15 anos, portais começaram a aparecer no mundo humano. Portais que levavam a uma dimensão diferente, uma dimensão cheia de monstros, e junto com isso, elementos de um jogo, como habilidades e níveis, também surgiram. Eventualmente, algumas pessoas desenvolveram a habilidade para lidar com os monstros do portal, e logo ficaram conhecidas como aventureiros. Nossa história começa com Ikoma, um aventureiro de nariz irritado. Antes de iniciar sua vida como aventureiro, ele estava considerando a qual classe de estilo de combate poderia se juntar. Ele sabia que as pessoas na classe de mago eram lentas e a magia era difícil de controlar, então ele pensou que seria mais um estorvo para uma equipe se escolhesse o papel de mago. No final acabou optando por uma classe com afinidade de velocidade, a classe de ladrão. Ele achava que a coisa mais importante para ficar mais forte era acumular experiência, sendo capaz de se manter vivo. Logo, ele conseguiu acumular experiência e lentamente subir nas fileiras para se tornar um dos aventureiros mais fortes. Até ganhou o apelido de A Espada Divina da Velocidade. Desde então, o desastre dos portais tem piorado. Ele continuou a proteger o país e o mundo, lutando na linha de frente. É possível ver que Ikoma se juntou a um grupo de aventureiros chamado Espadas da Glória, mas agora ele está sendo retirado do grupo. Ikoma, chocado, pergunta o porquê. Ryuzaki, um dos outros membros da equipe, explica por quê. Com os níveis dos monstros aumentando a cada ano, o poder de ataque de Ikoma não consegue nem arranhar os monstros de nível mais alto. Além disso, Ikoma não possui habilidades de suporte ou cura, o que o torna mais um estorvo para a equipe. Por causa disso, Ryuzaki conclui que a classe de ladrão é agora uma classe de baixo nível, sem muito espaço para crescimento. Ryuzaki continua a fazer comentários sobre a classificação de classe S de Ikoma como aventureiro, retirando ainda mais a esperança dele retornar. Desconcertado com a confrontação, Ikoma começa a parecer desesperado, dando uma infinidade de razões pelas quais não deveria ser expulso da equipe. Ele começa a fazer promessas de colocar sua vida em risco e atrair inimigos. Ele continua a fazer seu apelo vendo um pingo de esperança de que ainda pode permanecer na equipe. No entanto, Ryuzaki lhe diz que é o fim da linha para ele, e assim Ikoma é deixado para trás por sua antiga equipe. Isso leva Ikoma a se sentir quebrado, bebendo e fumando em seu apartamento. Ele parece ter desistido, está quebrado porque gastou todo o seu dinheiro em equipamentos para ficar mais forte, e foi rebaixado de ser um aventureiro de classe S, o que significa que ele não tem mais autoridade para entrar em portais de alto nível. Em um vídeo no seu telefone, ele vê que sua antiga equipe, as Espadas da Glória, foi enviada à China e conseguiu conquistar o difícil portal do Palácio Taotai. Isso faz com que Ikoma sinta inveja. Para piorar as coisas, ele verifica os comentários no vídeo e vê que as pessoas estão zombando dele, chamando de empecilho para a equipe. Isso deixa Ikoma frustrado, fazendo lamentar a classe que escolheu. Ele se sente ainda mais desanimado ao relembrar os dias que nunca mais poderá reviver. De repente, um alarme alto vem de seu telefone. É um aviso de emergência informando a área de que há um monstro de classe S, Calamity, em Tóquio. Ikoma fica preocupado porque as Espadas da Glória estão fora do país, o que significa que não há mais ninguém disponível para lidar com essa ameaça de alto nível. Ikoma decide lidar com o monstro sozinho. Ele sabe que não pode derrotá-lo, mas mesmo assim o enfrenta para ganhar tempo. O monstro está diante dele imponente, com uma presença divina. Esse é o dragão Cronos, da dimensão espaço-tempo. O monstro continua causando estragos na cidade. Ikoma tenta distraí-lo para dar tempo aos cidadãos de evacuarem a área, mas logo percebe que o monstro é rápido demais. Ikoma consegue escapar do ataque do monstro, mas sua arma quebra e ele machuca o braço. Ele não consegue se aproximar do monstro, que é poderoso demais. Ele tenta envenená-lo com seu movimento especial, o veneno da Hidra de duas cabeças, mas falha. Ele vê que não há esperança de derrotar o monstro. Ele decide usar outro de seus movimentos especiais, a Garra do Ladrão, que permite roubar um item do inimigo. Se tiver sucesso contra um monstro, um item único será obtido, mas à medida que Ikoma continua atacando, ele também é contra-atacado. O monstro consegue fazer um corte limpo em seu peito. Parece ser o fim para nosso herói. A visão de Ikoma fica turva e o monstro está a poucos centímetros dele. Ele começa a relembrar o que poderia ter sido, se apenas pudesse fazer tudo de novo.
Mas então ele percebe que em sua mão, ele conseguiu roubar um item útil do monstro, o relógio quebrado da grande entidade do tempo, um item mítico e poderoso. Este item pode voltar no tempo até 10 anos atrás. Se for usado, desaparecerá de todas as linhas do tempo. A visão de Koma fica confusa. Ele pensa que já morreu, exatamente quando o monstro está prestes a desferir o golpe fatal, e Koma usa o poder do item para voltar no tempo, 10 anos atrás. Ele acorda no chão de seu quarto antigo. Está em seu corpo mais jovem. Quando verifica seu status, vê que ainda não foi atribuída uma classe. Isso faz um sorriso surgir em seu rosto. Diante do seu rosto, suas preces foram atendidas. Ele promete a si mesmo não cometer os mesmos erros e que, desta vez, definitivamente se tornará o aventureiro mais forte. E como anota algumas notícias do passado, pensando em como as coisas eram diferentes naquela época. E como aponta a vantagem de conhecer sobre o futuro, como formas de ganhar pontos de experiência e itens valiosos, mas antes de fazer qualquer coisa, ele precisa obter uma classe. E antes de conseguir uma classe, ele precisa alcançar o nível 10. Ele vai para um portal de baixo nível onde pessoas sem classe podem entrar, enquanto mata goblins de baixo nível. Ele encontra um homem idoso que o adverte sobre os perigos de se aventurar sozinho na caverna. Esse homem é o Aru Kenji, um usuário de espada longa de nível 16. Ele diz que protege os iniciantes que entram na masmorra. E Koma fica um pouco incomodado com a presença dele e eles acabam seguindo juntos. Depois de matar um monte de goblins, e Koma agora atingiu seu nível desejado, o nível 10. Kenji tenta explicar o básico, como escolher sua classe, mas isso já é conhecimento comum para Koma. É sabendo que as classes selecionáveis são baseadas nas habilidades e estatísticas atuais. Habilidades podem ser desbloqueadas gastando pontos de habilidade em certas estatísticas. Kenji recomenda que Koma se torne um usuário de espada longa ou um ladrão, já que essas eram as classes mais populares na época. Mas com o conhecimento adquirido do futuro, e Koma sabe que esses papéis não serão sustentáveis no futuro. Ele gasta seus pontos de habilidade aumentando sua resistência a quedas. Kenji fica chocado e confuso com a decisão de Koma, já que os únicos papéis disponíveis se essa habilidade for priorizada são espadachim e aldeão. No entanto, Koma sabe o que está fazendo. Depois de maximizar sua resistência a quedas, uma classe diferente de aldeão e espadachim aparece, usuário de gravidade, uma classe oculta que só pode ser desbloqueada ao atingir o nível 10 em resistência a quedas. A classe usuário de gravidade era pouco escolhida devido aos requisitos serem bastante rigorosos e a classe em si ser difícil de usar. Mas Koma sabe que o usuário de gravidade é a classe mais forte. Sendo uma classe mágica, Kenji está preocupado com a escolha de Koma, já que as classes mágicas são comumente vistas como muito vulneráveis, tendo resistência muito baixa e a maior taxa de morte. Isso não abala Koma, embora ele conheça o potencial que o usuário de gravidade proporciona. De repente, um goblin raro de alto nível aparece no meio, ameaçando os iniciantes de baixo nível. Kenji, sendo de classificação inferior ao monstro, não sabe se deve correr ou ficar para ajudar os outros de classificação inferior. Kenji decide ficar para afastar o monstro e diz a Koma para fugir. Kenji tenta se defender do goblin de alto nível, mas está claro que ele não tem experiência em lutar contra inimigos do mesmo nível que ele. Ishii, sendo apenas nível 10, sabe que seria arriscado tentar deter um monstro de nível muito superior. No entanto, ao ver Kenji enfrentar o monstro sozinho, ele decide intervir e tentar ajudar. O Goblin se volta para Koma, mirando nele. Koma testa suas habilidades recém-adquiridas como usuário de gravidade, aumentando sua velocidade ao diminuir a força da gravidade em seu corpo. Com esse novo poder, Koma consegue atingir o Goblin, apesar de ser de nível inferior. Ele consegue lutar contra o Goblin devido à sua inteligência, conhecimento e habilidades recém-adquiridas. Koma deixa o Goblin enfraquecido, e Kenji dá o golpe final, matando o monstro. As pessoas ao redor de Ishii não acreditam como um novato pode ter tanto poder. A energia mágica de Koma se esgota após a luta, e ele se sente cansado. Kenji agradece a Koma pela ajuda e o carrega para fora, pois a energia mágica de Koma foi esgotada. Devido à bravura e coragem de Koma, Kenji tem esperanças de conseguir se formar como um guia em um portal para iniciantes. Após inspecionar a habilidade de usuário de gravidade,
Ikoma está pronto para elevá-la para o próximo nível. No entanto, há um risco muito maior se ele fizer isso sozinho. Ikoma planeja se juntar temporariamente a um grupo, mas devido a ele ser um usuário de magia, a classe menos popular possível na época, e também ter estatísticas baixas, o número de pessoas dispostas a deixá-lo se juntar a seu grupo é praticamente inexistente. Enquanto tenta negociar com o centro de recepção para se juntar a um grupo, um novo personagem chega, um aventureiro loiro egocêntrico chamado Tsunomiya Sho, líder dos Cavaleiros do Trovão. O Cavaleiro Loiro continua zombando de Ikoma por ser um usuário de magia. Sho menciona que ele também é de uma classe rara. Ele começa a exibir seus poderes com sua espada, golpeando o ar e invocando uma série de relâmpagos. Ele continua a se vangloriar de sua aparentemente impressionante demonstração de poder, ganhando a admiração das pessoas ao redor. No entanto, a partir das observações de Ikoma, ele poderia inferir que, embora o poder de Sho pareça forte, ele é fraco contra inimigos rápidos e facilmente reversível. Ele percebe as verdadeiras intenções de Sho no personagem. Depois de muita contemplação, Ikoma decide continuar trabalhando sozinho por enquanto e deixa Sho. Este tenta provocá-lo uma última vez, dizendo para ele desistir da aventura, mas Ikoma permanece inabalado pelo comentário. Ikoma segue em frente para a sala de referência da Guilda dos Aventureiros para planejar seu próximo movimento. Ele conclui que encontrar um grupo temporário para se juntar é quase impossível com a classe que ele possui. Ele decide entrar em um calabouço de nível mais alto para crescer. Ao navegar pelos portais disponíveis, ele escolhe um portal de nível 25, o Templo da Estátua de Pedra. Este é um portal de nível intermediário com lutas fáceis em um calabouço preservado para iniciantes. Enquanto isso, no Templo da Estátua de Pedra, um homem ferido parece estar fugindo de um ser desconhecido. A criatura se aproxima cada vez mais até atacar. Ele volta à agência para se inscrever no Templo da Estátua de Pedra. A recepcionista fica chocada que alguém de sua classe e de seu baixo nível queira entrar no Templo da Estátua de Pedra sozinho. Ela o alerta sobre os possíveis perigos desconhecidos que podem se esconder atrás daquele portal, mas Ikoma parece não se importar. Ele entra no portal e chega ao interior do templo. Tudo parece normal até que uma das estátuas tenta atacá-lo por trás. Ikoma não se abala com isso, chamando o ataque de barato e sem sentido. Ele usa seu poder para aumentar sua velocidade e desviar dos ataques previsíveis da estátua. Ikoma não está impressionado com seu oponente. Além de sua alta durabilidade, a estátua não possui nada de notável. Ikoma tenta desferir o golpe final. Ele avança e usa sua magia para acelerar a metade de seu peso corporal, alterando seu nível de gravidade exatamente antes de seu ataque atingir. Sua espada perfura o inimigo, dividindo-o ao meio. Após derrotar o inimigo, ele ganha pontos de habilidade, que ele usa para aprimorar a manipulação da gravidade. Agora ele pode manipular a direção da gravidade, além da sensação de peso da gravidade. Dos restos do inimigo derrotado, ele coleta o núcleo do monstro, o cristal mágico. Ikoma considera a ideia de voltar, mas com tanta energia mágica sobrando, ele decide continuar explorando. Ikoma estava à frente de Sho derrotado. Sho grita para Ikoma correr, mas Ikoma permanece imperturbável. Mesmo com a manipulação de gravidade de Ikoma, ele sabe que qualquer ataque normal dele mal faria um arranhão em um monstro daquele tipo. Então ele não tem escolha senão usar aquele ataque com sua limitada magia. Ikoma sabe o que precisa fazer para derrubar esse inimigo. Ele esquiva do ataque do inimigo e cria uma abertura clara, se posicionando acima do oponente com gravidade reversa. E quando vê uma oportunidade, ele usa a gravidade dupla para causar danos ao oponente. Com todas essas habilidades, ele desfere o golpe final que mata o oponente, o corte meteoro. Ao ser capaz de derrotar um oponente de um nível tão alto, o nível de Ikoma aumenta em 7 níveis inteiros, além de ganhar 14 pontos de habilidade. Sho está surpreso com a quantidade de poder que alguém em um nível inferior poderia demonstrar. Sho está começando a repensar as intenções de Ikoma. Ele se pergunta se Ikoma quer vingança por tê-lo humilhado na guilda. Ikoma se aproxima de Sho. Embora Sho tenha uma resposta defensiva, ele pergunta se Sho está bem. E desse jeito Ikoma percebe o potencial que o usuário de gravidade possui. Ikoma se aproxima da recepcionista e, embora Sho tenha uma resposta defensiva, Ikoma pergunta se ele está bem.
Cada um deles volta para a guilda e relata o que aconteceu no portal para a recepcionista, que fica incrédula ao ouvir que um novato de baixo nível como Ishinose foi capaz de derrotar sozinho um monstro de nível mais alto. Cada um deles apresenta as evidências, e a recepcionista confirma que Ishinose realmente derrotou um cavaleiro de nível 30. A recepcionista pergunta se Ishinose vai vender o cristal mágico. Ela faz uma estimativa aproximada, e é uma quantia considerável, apesar do grande montante de dinheiro. Ikoma decide não vender o cristal, dizendo que é apenas para mostrar suas realizações. Antes que Ikoma possa sair, ele é confrontado por um rosto familiar, Esho, dos Cavaleiros do Trovão. Seus cumprimentos começam com um caloroso agradecimento, mas suas verdadeiras intenções começam a transparecer quando ele convida Ishinose a se juntar aos Cavaleiros do Trovão. A atitude arrogante de Sho começa a ressurgir, deixando seu ego falar mais alto. Todos ao redor ficam chocados ao ver Ishinose ter recebido um convite tão raro. No entanto, a reviravolta chocante acontece quando Ikoma rejeita a oferta do capitão dos Cavaleiros do Trovão, saindo da guilda desinteressado pela proposta e deixando Sho humilhado. O plano de Ishinose toma um rumo diferente. Ele está determinado a coletar os itens únicos do portal do Crazy Dream Theater que em breve se abrirá. Ikoma volta à guilda para trocar os itens que coletou. Ele está subindo de nível rapidamente, então a recepcionista diz a Ikoma para preparar documentos para sua promoção para o nível D. Neste mundo, há classificações para os aventureiros. Os cidadãos comuns começam no nível F e depois avançam para o nível I depois de escolherem sua classe. Aqueles considerados elegíveis para responder a desastres nos portais são classificados como D ou superior. A recepcionista ainda está incrédula de como Ikoma está subindo de nível tão rapidamente, especialmente quando ele é um mago solo. Após atender aos requisitos, o prota avança para o nível D em um ritmo incrível. Ele está ciente de que pode estar se destacando, mas diz que é absolutamente necessário subir de nível rapidamente, pois o número de portais que ele pode acessar aumentará exponencialmente ao atingir o nível D. Além disso, ter muitas realizações torna mais fácil receber convites. Ikoma observa que, em alguns dias, o portal do Crazy Dream Theater aparecerá. Em sua vida anterior, o aventureiro que obteve uma arma desse portal teve um aumento repentino de poder e se tornou um criminoso de portal que atacava e matava outros aventureiros. Ikoma sabe está determinado a tirar aquela arma das mãos daquele aventureiro travesso, mas para tornar isso possível, ele precisaria de companheiros de equipe para ajudá-lo a atravessar o portal. Ter muitas pessoas na equipe dificultaria o movimento, então, por enquanto, Ikoma sabe começará com uma equipe de 2 pessoas. Ele quer alguém que tenha boa compatibilidade com o usuário de gravidade, que se encaixe bem com o portal pretendido e que compreenda suas conquistas solo. Mas com tantas condições, Ikoma sabe e pergunta se poderá encontrar tal pessoa quando o tempo está se esgotando. Ele se aventura em busca dessa pessoa nas guildas após passar metade do dia em 3 guildas diferentes, procurando um possível parceiro de equipe. Ele falha miseravelmente nessa busca. Quando chega à 4ª guilda, encontra 2 garotas discutindo. Uma garota de cabelos castanhos chamada Aoya está repreendendo uma garota de cabelos azuis que está à beira das lágrimas. Satsuki ali eventualmente diz a Satsuki que ela foi expulsa de sua equipe devido à sua baixa eficiência e poder de habilidade. Enquanto testemunha isso acontecer diante dele, Ikoma sabe e vê um reflexo de si mesmo na situação desse pobre garota, sendo deixado para trás por seus antigos colegas de equipe devido à sua inutilidade, isso mexe com ele. Mas Ikoma sabe que não pode arriscar sua vida escolhendo alguém com base apenas em emoções. Enquanto as 2 garotas continuam discutindo, Ikoma sabe ouve por acaso que Satsuki, a garota de cabelos azuis, é uma xamã. Xamãs, como Ikoma sabe mencionaria, têm boa compatibilidade com usuários de gravidade. Para completar, são úteis para o chefe do portal Crazy Dream Theater. Ikoma sabe se apresenta ao grupo, explicando que está procurando uma equipe para se juntar. Ovei, após expulsar Satsuki de sua equipe, diz a Ikoma sabe que há uma vaga aberta em sua equipe e começa a flertar para convencer Ikoma a se juntar a eles. No entanto, Ikoma sabe não tem interesse em se juntar à equipe deles, e em vez disso, convida Satsuki a se juntar a ele. Ikoma sabe está determinado a ter Satsuki em sua equipe. Satsuki está insegura sobre se juntar a Ikoma por causa de seu baixo nível e falta de confiança, mas Ikoma sabe persiste.
Eventualmente, ele consegue convencer Satsuki a se juntar à sua equipe. Ikoma e Satsuki começam a se apresentar formalmente um ao outro. Satsuki ainda está um tanto insegura sobre as capacidades que pode oferecer à equipe deles. Ikoma começa a discutir planos para entrar no portal com os itens raros. Satsuki está com medo de se aventurar em um portal inexplorado e desconhecido, especialmente quando está em um nível tão baixo. Ikoma assegura a Satsuki que suas habilidades são suficientes para enfrentar o novo portal, o que dá a Satsuki a confiança para seguir em frente. Satsuki não acredita em como Ikoma saberia quando e como um novo portal apareceria, mas devido a uma conveniência perfeitamente cronometrada, um aviso de emergência toca nos telefones de todos, alertando-os sobre um novo portal que apareceu em Tóquio. No dia seguinte, Ikoma e Satsuki chegam ao local do portal. Quando chegam, uma mulher da Agência de Defesa contra Demônios chega pedindo aos aventureiros que entrem no portal e obtenham qualquer informação que possam. Satsuki ainda está um pouco preocupada em lidar com um portal inexplorado de alto nível, mas promete fazer o seu melhor, até mesmo dizendo que pode servir de isca. Ikoma tranquiliza Satsuki e a aconselha a não se esforçar demais. Ele então pergunta se ela aprendeu a habilidade de drenagem de mana, pois será útil contra os oponentes neste portal. A habilidade de drenagem de mana rouba o poder mágico dos inimigos e pode até dar esse poder roubado aos aliados. Ela funciona bem com usuários de gravidade, pois eles usam grandes quantidades de mana para suas habilidades. Ikoma e Satsuki enfrentam seu primeiro adversário no portal, um urso de circo de nível 26. Enquanto defendem contra o inimigo, Ikoma cria uma abertura para Satsuki atacar enquanto o urso de circo está distraído. Ikoma se posiciona e usa a gravidade dupla para dar o golpe final no oponente. Ele e Satsuki sobem de nível após derrotar o urso de circo, mas Satsuki sente que está apenas aproveitando o poder de Ikoma. No entanto, Ishi-sabe a tranquiliza, dizendo que ela é um membro vital de sua equipe e que seu poder se tornará muito mais útil no futuro. Ikoma ainda está um pouco preocupado com a confiança de Satsuki, mas ele sacode isso. Ele se lembra do cara de sua vida passada que conseguiu os itens raros e poderosos do portal e se tornou um criminoso de portal. Ikoma pensa em como eles podem mudar o curso da história se conseguirem impedir o criminoso de colocar as mãos nos itens raros e poderosos. Ao mesmo tempo, esse mesmo cara está lutando contra outro aventureiro. O criminoso desvia do ataque do aventureiro e responde com um ataque mortal de contra-ataque. É revelado que esse criminoso se chama Zabikaru. Ishi-sabe e Satsuki continuam a se aventurar e subir de nível no portal desconhecido. Satsuki continua se desculpando, sentindo que está apenas aproveitando o poder de Ishi-sabe. No entanto, Ikoma tranquiliza, dizendo que um xamã é uma classe vital e forte. Satsuki sugere que eles voltem porque seu poder mágico está baixo, e Ikoma concorda. No entanto, em vez de voltar, ele tem um plano diferente em mente. Ikoma agarra um inimigo do portal e pede a Satsuki que drenagem sua mana usando sua habilidade de drenagem de mana. Satsuki consegue drenar com sucesso a mana do inimigo e transferi-la para Ishi-sabe. Ikoma-sabe está contente que sua mana está sendo drenada com sucesso. Satsuki drena com sucesso a mana do inimigo e transfere para o nariz coçando. Ikoma sabe que sua mana aumentou com sucesso e ele e Satsuki continuam a aventura no portal, transferindo mana para Ikoma-sabe novamente. Satsuki mostra um brilho de otimismo, parece que ela está realmente gostando do tempo que passa aventureira com Ikoma. Satsuki então dá um conselho que recebeu da culpa. A culpa ensinou que se você encontrar um monstro de nível mais alto do que o seu, deve fugir e não desafiá-lo. Ikoma-sabe contesta isso com um conselho próprio, afirmando que se você não usar seu conhecimento e habilidades para desafiar monstros de nível mais alto que o seu, você não subirá de nível. O par continuou a se aventurar mais profundamente no portal e, depois de um dia inteiro de aventura, eles alcançam o chefe final do portal Crazy Dream Theater. Satsuki imediatamente fica nervosa, pois é a primeira vez que ela vê um chefe de portal. Ela diz que não está nervosa, mas apesar de obviamente parecer nervosa, sua determinação de se tornar uma aventureira mais corajosa fortalece sua vontade de enfrentar o chefe final com um sorriso radiante. Satsuki mostra a confiança de que tem a coragem para passar pela porta que leva ao chefe final e, com um empurrão, Ishi-sabe e Satsuki enfrentam seu maior inimigo até agora, o chefe do portal, o palhaço louco de nível 35.
Um terror que deixa os aventureiros preparados para traçar seu plano de ataque. Mas atrás da porta, parece que há uma terceira parte indesejada em meio a eles. Ishi-sabe adota a abordagem de agro primeiro para dar a Satsuki alguma distância do inimigo. A maior preocupação com esse chefe é sua alta HP e boa regeneração, então Ikoma precisa recorrer a táticas mais criativas. Enquanto Ishi-sabe desvia dos ataques do palhaço louco, Satsuki tenta drenar sua mana, mas logo é pega. O palhaço louco então mira em Satsuki à medida que o ataque de bola de fogo do palhaço se aproxima cada vez mais. Ikoma entra e desvia o ataque de Satsuki. O par tenta recuar por agora, mas o palhaço louco parte para o ataque. Ikoma se posiciona acima do palhaço louco e usa sua habilidade de gravidade dupla. Voltamos a um flashback em que Satsuki e Ikoma estavam se preparando para o chefe. Ishi-sabe explica como o chefe tem ataques mágicos rápidos e que, se alguém se aproximasse lentamente do chefe, seria queimado até virar cinzas. Voltamos ao presente, e Satsuki tenta usar sua habilidade de drenagem de mana no chefe, mas o palhaço louco logo percebe o que ela está fazendo, disparando bolas de fogo repetidamente e teleportando simultaneamente. Agora que o palhaço louco está praticamente incapaz de partir para o ataque, ele fica vulnerável a ataques, dando a Ikoma a oportunidade perfeita para neutralizá-lo. Satsuki ataca o chefe com uma bola sombria, e Ikoma desfere sua gravidade final, dando o golpe final ao palhaço louco, e assim o chefe final é derrotado. O chefe soltou o item que Ishi-sabe estava procurando o tempo todo, a lâmina da coroa. Ikoma adquiriu a lâmina do palhaço, uma arma Sirank que ativa habilidades mais rapidamente e reduz o uso de MP. Ele explica que esta arma ajuda a elevar o padrão para todas as habilidades que o usuário possui. É uma arma completamente quebrada, um quebra-balas. É especialmente útil para usuários de gravidade, que criam uma vantagem ao mudar de habilidades durante uma luta, além de resolver problemas de exaustão de MP e uso consecutivo de habilidades. Depois de aprender que a arma cobre as fraquezas básicas de um usuário de gravidade, Satsuki pergunta se Ikoma não precisa mais dela. Mas ele tranquiliza Satsuki, dizendo que ainda quer fazer equipe com ela mesmo depois de completar o portal. No entanto, mesmo após a tranquilização de Ikoma, Satsuki ainda parece um pouco com ciúmes da arma após tudo o que acabou de acontecer. Ikoma-sabe decide então subir de nível suas habilidades especiais de usuário de gravidade. Enquanto sobe de nível, ele adquire uma nova habilidade, a supergravidade. Mas de repente, um novo inimigo aparece, Zadikaru. Ele estava usando ocultação para esconder sua presença e estava observando os dois para obter informações sobre o chefe. E como estava confuso sobre por que Zad chegou mais cedo do que o esperado, então percebeu que Zad provavelmente esperou que outros aventureiros ficassem fatigados após a luta com o chefe e os atacou quando estavam fracos. Ikoma fica desconfiado com a presença indesejada de Zad. Zad vê que a espada da coroa está na mão de Ikoma e pede para vê-la rapidamente. Zad acredita que enganou Ishi-sabe, mas quando tenta o ataque sorrateiro, Ishi-sabe consegue desviar. Ikoma tenta contra-atacar, mas Zad é rápido demais para ele. Zad ameaça ele para entregar a arma, mas Ishi-sabe se recusa a fazê-lo. Isso provoca Zad e o leva a atacar. Ikoma percebe que Zad é uma grande ameaça e que qualquer movimento em falso pode levar à morte de ambos, ele e Satsuki. As probabilidades estão contra eles, e Zad tem a vantagem. Ele parte para o ataque, e a luta fica tensa, com ambos tentando acertar um golpe limpo um no outro. Graças à lâmina da coroa, Ikoma consegue se igualar a Zad. Ikoma que é capaz de ler os movimentos de seu oponente como um livro, mas, enquanto se distrai com seus monólogos, Satsuki é capaz de carregar um ataque em Zad, paralisando-o e permitindo que Ikoma acerte um golpe limpo no olho de Zad. Ikoma está com pouca mana, e Zad está ficando frustrado e impaciente. Ele está sendo brinquedo nesta luta, e com seu olho esquerdo cortado, as probabilidades estão cada vez menos a seu favor. Mas Zad sabe que a luta contra o chefe foi desgastante para Ikoma, e ele ri maniacamente diante de nosso herói. Zad usa passos de sombra, tornando-se praticamente invisível e deixando nossos aventureiros incapazes de mirá-lo para ataques. Um repentino ímpeto assassino está correndo nas veias de Zad. É uma luta até a morte entre ele e Ikoma, contra-atacando e desviando os ataques um do outro. É uma luta equilibrada entre os dois.
Zav está tentando fazer e como esgotar seu poder mágico. E como está quase em seu limite, e Zaid sabe disso. Ele precisa encerrar esta luta com seu próximo ataque. Ele se posiciona acima de Zaid e aumenta a gravidade 10 vezes enquanto está no ar, concentrando todo o seu poder em um último golpe, um corte meteórico. O poder de Ikoma foi demais para Zaid aguentar, e assim a luta acabou. Ou assim ele pensou. Ikoma está completamente sem mana, mas Zav ainda está de pé, mesmo depois de receber esse golpe poderoso. Ikoma diz a Satsuki para fugir enquanto a resistência de Zav ainda está baixa. Zav faz alguns comentários desagradáveis, chamando Satsuki de um estorvo, o que afeta a autoestima dela. Mas justo quando Zav está prestes a dar o golpe final em Shisabi, Satsuki entra e reúne coragem para atacar Zaid. Ikoma a aconselha a fugir, mas ela se recusa. Ela dá todo o seu poder mágico restante a Shisabi para finalmente derrotar Zaid. Golpe após golpe, os ataques de Ikoma sobrecarregam Zaid. Agora, usando o poder concedido pela lâmina da coroa, Ikoma finalmente derrota seu oponente com um último movimento. Após derrotar Zav, Ikoma pede a Satsuki que chame as pessoas da Agência de Defesa contra Demônios do lado de fora do portal para cuidar de Zaid. Após todo o sofrimento, Ikoma e Satsuki tomam um café em uma cafeteria local. Eles veem nos telefones de Shisabi que as notícias sobre a prisão de Zaid foram tornadas públicas. Ikoma explica como o país mudou após o início dos desastres nos portais, com o número de crimes fora dos portais diminuindo drasticamente. O governo progrediu em direção a uma ditadura devido às circunstâncias extremas. Devido às mudanças significativas na sociedade, muitos caíram na pobreza, e seu bem-estar se tornou de menor importância. Ikoma fica grato por ter Satsuki como parceira de equipe. Se não fosse por ela, ele não teria saído dessa luta vivo. Então o vídeo vai ficando por aqui. Se gostaram da obra, não esqueça de deixar um like e comenta se vão querer a parte 2 e não esqueça de se inscrever. Até o próximo vídeo.